Glória a Deus. A Lulu disse, agora que tu me trouxesse aqui na marra, agora que tu vai falar sozinho. Glória a Deus. Oi, gente, Deus abençoe. Boa noite a todos, que o Senhor abençoe sua vida, seu coração. Que prazer, que delícia, que honra estar aqui nessa casa ministerial. A gente tem um sentimento inexplicável por esse lugar, por causa da aliança que temos no Espírito, com a casa do Medina, da Elaine, toda a sua casa, meu amigão, minha amiguinha também. E é uma honra para a gente estar aqui, fazer parte dessa festa, porque é uma festa, a gente precisa aprender a festejar e a celebrar, mesmo em meio a tempos difíceis, porque a celebração, ela estabelece marcos que contam a história para quem vem depois. A celebração, ela constrói história. A celebração, ela estabelece marcos de memórias. A celebração, ela é importante porque amanhã, quando os filhos passam naquele lugar e perguntam, por que tem esse marco, por que tem essa celebração? E o pai e a mãe vai dizer, porque o Senhor passou no nosso meio e fez isso, isso e isso. Então, para nós é gratidão muito grande fazer parte disso, tá? Com esse momento com os irmãos. Eu hoje não vim sozinho, graças a Deus, eu vim com a minha Lulu, tá aqui. Gente, aprecie com moderação aí Agora quando eu venho, se eu tenho a Lulu comigo, já é o time completo. Agora eu digo porque nossas meninas casaram, né? Então o time completo agora em casa é eu e a Lulu. Então quando a gente sai, a gente está completo. E cada vez que eu posso estar com a Lu, pode estar junto com a gente. Para nós é alegria. Nós dirigimos quase 4 horas. Eu já preguei hoje de manhã, né? Porque a gente gosta disso, né? Não é uma cachaça fácil de largar, irmão. Eu estou em recuperação, já tenho 27 anos e não consigo largar. E a gente vem no carro conversando, se alegrando. Enquanto a Lulu esteve acordada, a gente teve muitos assuntos bacanas assim. E porque alianças, comunhão, corpo, isso são preceitos do reino de Deus. Eu gostaria de deixar a minha Lulu orar por mim. E se quiser pregar também, amor, você sabe, né? A Lulu é profeta, vocês sabem, né, irmãos? Então, o profeta só fala quando Deus manda. Já o pregador, não basta ter o microfone na mão que ele já fala. Mas eu gostaria que a Lulu orasse pela gente, desse uma boa noite e orasse. Amém, gente. Boa noite, paz. Faz muito tempo que eu não venho aqui. Eles não me trazem, gente. Só gosto do Juscelio. Verdade, vou confessar, eu estava com meu coração muito sentida. Mas estou sendo curada em nome de Jesus. E eu estava ali embaixo e estava pensando em toda essa conferência. E realmente a conferência profética cumprir. E uma das coisas que o Senhor tem ministrado muito comigo é que tem algumas profecias, algo que nós já recebemos há muito tempo atrás, que elas estão para se cumprir nesse tempo. É um tempo no tempo que está se abrindo, né? E eu estava lendo ali, né? É tempo de buscar o Senhor de uma forma intensa, gerando um relacionamento íntimo com Ele. E é exatamente isso que nesses dias, nesse tempo no tempo, que nós precisamos buscar esse relacionamento íntimo com o Senhor, para que aquilo que o Senhor falou há anos atrás comece a se cumprir na nossa vida. Tem uma palavra na minha vida que desde 2005, eu recebi de um homem de Deus que, através das ministrações dele, a minha vida foi mudada, quando eu aprendi sobre oração em línguas. E quando ele liberou aquela palavra sobre mim, eu disse, esse homem está maluco, nunca isso vai acontecer, porque se eu já sou tímida hoje, naquele tempo eu era muito tímida. E eu não falava realmente. E hoje eu vejo assim uma pequena mão, do tamanho da mão de um homem, que isso talvez não vai acontecer.
E o que precisa da Luciana? Precisa de ousadia. Porque é muito cômodo para mim estar nesse lugar que eu estou hoje. Que eu me treinei a calar para que o meu marido pudesse ser honrado às portas. Eu me treinei neste lugar. Mas hoje o Senhor tem falado, Luciana, você precisa falar. Então é um desbravar, né? E eu creio que tem muitos aqui que têm palavras que já estão engavetadas, mas a palavra aqui atrás está, conferência profética cumprir. Então, ela precisa se cumprir. Algo que o Senhor já liberou para nós há muito tempo atrás, ela precisa se cumprir. Então, é um tempo realmente de buscar o Senhor intensamente. E uma das palavras que, enquanto eu estava aqui embaixo, o Senhor me lembrou, de algo que o Senhor falou comigo na pandemia. Ele falou assim, é tempo de algumas privações. Uma delas é comida. Quando eu cheguei aqui, os pastores falaram que estavam 21 dias de jejum. E isso é nesse tempo, é privação de comida. Uma outra coisa que o Senhor falou, privação de sono, me buscar na madrugada e faxina. Eu disse, quando a palavra faxina veio, eu não entendi, porque comida... Amém, jejum, a gente tem que voltar a fazer, que a igreja ela está um pouco parada nesse sentido. Buscar o Senhor na madrugada também parece que foi uma prática que a igreja perdeu. E faxina, Senhor, faxina. E quando eu recebi essa palavra, eu perguntei, Senhor, o que é faxina? Onde está, amor? Meu marido é a enciclopédia ambulante. Josias, sobre Josias, que fala que ele tinha 8 anos, né, amor? Ele foi lá, ele fez uma faxina no templo e ali ele encontrou o livro da lei. E é isso que nós precisamos fazer. Mas primeiro a gente precisa ter privação de comida, madrugada, para daí sim conseguirmos entrar na faxina, porque se a gente tentar a faxina primeiro, a gente desiste no caminho. Que foi, eu creio, que alguns de nós, até mesmo eu, algumas vezes tentei fazer na força do meu braço, chorando diante de Deus, mas a gente precisa realmente de uma entrega intensa para entrarmos num lugar de privação de comida, de privação de sono, para podermos fazer uma faxina no nosso exterior e buscar aquela palavra que está lá no fundo, que é aquela palavra que o Senhor falou e que algumas vezes a gente esqueceu. Então, eu creio que se você está aqui, é realmente um tempo profético para a sua vida, para que as palavras do Senhor se cumpram. Amém? Amém. Falei, viu, amor? Agora você ora por nós. Vou falar, vou orar. Se você puder fechar os seus olhos. Se, enquanto você fechar os seus olhos, o Senhor te lembrar daquela palavra que o Senhor falou, comece a orar. Senhor, eis-me aqui, eu quero que ela se cumpra. Eu quero dizer que Luciana, eu quero que a palavra se cumpra na minha vida, Pai. Eu estou disposta a pagar o preço necessário, renúncias necessárias, Senhor, para que ela venha se cumprir na minha vida. Pai, no nome de Jesus, Senhor, quero entregar o Juscelio, Senhor, na Tua presença, Senhor, que ele seja um rio, uma correnteza, Senhor, nessa noite, Pai. Que a Tua palavra flua, Senhor, que ela entre nos corações, que ela toque profundamente, Pai, que anjos ministradores estejam nesse lugar, Pai, para desfazer toda e qualquer corrente que esteja nos prendendo, Senhor, todo o embaraço, Deus, e que possamos entrar num lugar de liberdade, Pai, sobrenatural, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, faz segundo a Tua vontade nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você foi linda, amor. Cuidadinho aí, Leocinha. Cuidado. Glória a Deus. Pega ela ali, Elaine. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que ambiente precioso nesse lugar. Ambiente de graça, de fervor. Sabe, a gente precisa estar conectados em antenas que estão online. São tempos onde eu preciso acessar quem está online, quem está vivo em Deus. Que são tempos de muita frieza, e são tempos de que os lugares onde o nome de Deus está sendo mencionado, independentemente
de intencionalidade ruim ou não, porque o ponto de crítica aqui não é sobre julgamento de intenção ruim de pessoas, não. Mas o Senhor tem comunicado algumas coisas à nossa casa, assim como a Lulu colocou algumas coisas na mesa aqui. O Senhor também tem nos falado a respeito de alguns cuidados que a gente precisa ter. E um dos cuidados que o Senhor tem falado conosco, primeiro o Senhor tem dito, cuidado com o espírito da intimidação. E é um tempo, por que cuidado com o espírito da intimidação? Porque é um tempo onde sobre o mundo, sobre todo o mundo, foi liberado espíritos de intimidação. Há uma espécie de um medo generalizado. Existe aquele medo que já faz parte de algum, como é que eu vou falar? Aquela prudência, aquele cuidado que você tem que ter. Mas existe um medo exagerado, existe um medo exacerbado, que foi pulverizado nas regiões celestiais, que faz com que as pessoas se vejam intimidadas. E eu tenho falado muito, sobretudo com os pais, para que a gente esteja atento, para que ouçamos a voz de Deus, que a voz de Deus, a voz da palavra de Deus, que ela converse com a nossa casa. Eu sou uma pessoa que tem observações, eu gosto de observar a leitura de tempos e comportamentos, e uma das coisas, por exemplo, que me chama muita atenção nesse tempo, é a subserviência dos adolescentes, dos nossos adolescentes, com relação ao uso da máscara. E você não vê um adolescente dizendo, pai, mãe, não quero usar máscara. Não, eles usam a máscara com muita subserviência. Eles são capazes de brigar com você porque você está sem máscara. Mas seria lindo se isso fosse fruto de uma geração que ela é obediente a pai e mãe, que ela é sujeita a pai e mãe. Mas é interessante, eles continuam rebeldes com relação ao pai, eles continuam rebeldes com relação à mãe, eles continuam sem arrumar a cama, eles continuam sem fazer a tarefa, eles continuam querendo aquilo que o pai e a mãe proíbem, mas a máscara eles usam, e não é o pai e a mãe que estão mandando colocar a máscara. Ou seja, eles estão se sujeitando a uma voz que não é a do pai e da mãe. Eles estão ouvindo uma voz espiritual. Eles nem sabem quem eles estão obedecendo, mas eles estão obedecendo a uma voz espiritual. Eu estou usando um exemplo aqui, não tem da minha parte o mérito da máscara, não máscara. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou tentando trazer como uma observação. Eles não estão em estado de um espírito de obediência a pai e mãe. A pai e mãe continua a rebeldia, mas a máscara eles ouvem por quê? Porque tem alguém dizendo, use a máscara, e eles nem sabem o nome de quem está dizendo. Por quê? Porque é uma voz espiritual, que não é o pai e a mãe que está falando com o seu filho. Então, e o Senhor tem dito, cuidado com a intimidação. Uma outra coisa que o Senhor tem dito, cuidado com a distração. E quando pensamos em distração, eu logo penso em coisas boas que podem acontecer, ou entretenimento, e o Senhor tem dito, tudo isso pode ser distração, mas a maior distração desse tempo é a distração que faz você acionar a sua justiça própria. Por isso que, de certa forma, muitas coisas hoje nos trazem muita indignação. Tem gente que não consegue mais nem assistir um jornal. Facilmente a gente tem a nossa indignação acionada, a nossa justiça própria acionada. E quando você tem a sua justiça própria acionada, o Senhor está falando, isso é uma grande distração. Por quê? Por que Deus tem nos alertado sobre isso? Porque Ele quer trazer a justiça dEle. E só tem um jeito dele trazer a justiça dele, se quando chegar, a minha não está ocupando o lugar.
Porque quando eu aciono a minha justiça, eu corto a justiça de Deus. E Ele quer estabelecer a justiça dEle. Entenda uma coisa, cada vez que Deus estabelece justiça, alguém vai sofrer juízo. Uma outra coisa que o Senhor tem dito para nós, que Ele está buscando pureza. E Ele tem nos alertado, cuidem, eu estou atrás da pureza. Eu estava pregando, eu ia pregar num sábado de manhã, num conselho de pastores numa cidade relevante. Enquanto eu dormia no hotel de sexta para sábado, porque como eu ia pregar sábado de manhã, eu já fui para o hotel, já cheguei na sexta lá e dormi na sexta à noite. E uma frase saltou dentro de mim a noite toda enquanto eu dormia. Era algo audível e claro, só que não era no meu ouvido, era aqui dentro. E quando eu acordei de manhã, botei para despertar, porque eu ia ministrar para os pastores aquela manhã. Quando eu acordei com o despertador, aquela frase estava ali. E a frase dizia assim: eu não quero vício, eu quero o ofício. O Senhor não quer o nosso vício de fazer a obra de Deus, Ele quer o nosso ofício sacerdotal em operação. E por incrível que pareça, o fazer a obra de Deus, ela também tira a pureza. Porque a pureza não está ligado, o contrário de pureza não está ligado à maldade. O contrário de pureza está ligado ao fato que a experiência de fazer as coisas vai me tirando aquela pureza, daquela primeira entrega, daquelas primeiras dependências. A gente já vai tendo um condicionamento mental de fazer sem sentir, de fazer sem perceber. Você nunca vai encontrar um açougueiro que cortou o dedo na serra quando ele começou a trabalhar. A gente se machuca, um eletricista, quando ele começa a aprender eletricidade, ele não leva choque, ele leva choque depois que ele já tem tanta confiança que ele já não desliga mais o disjuntor, porque ele já sabe o fio que ia, pá. A gente vai perdendo a pureza na medida que a gente vai. Por isso que Jesus falou: Pedro, deixa eu lavar os teus pés. Não deixo não, Senhor. Deus me livre, o Senhor é que tem que lavar o meu pé. Pedro, e se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Não, Senhor, se é assim, o Senhor me dá banho inteiro. E Jesus disse: Pedro, eu não preciso te lavar inteiro, porque você já está puro pela palavra que eu vos tenho pregado. Mas então por que você quer lavar meus pés, Senhor? Porque, Pedro, você já está puro pela palavra que eu vos tenho pregado. Só que o caminhar da jornada vai empoeirando os teus pés. Chega uma hora que essa poeira vai tirando a sua sensibilidade. Você perde o frescor da caminhada, o frescor da jornada, o frescor de operar em Deus, no ministério, no meu trabalho, de conviver no meu casamento. Você vai perdendo. E se você não lava os pés depois, além de perder o frescor, já cria uma craca mesmo. Você já não tem mais nenhum tipo de sensibilidade. E ele disse: Pedro, eu não preciso te converter. Você não veio aqui para se converter, a não ser que você nunca recebeu Jesus na sua vida. Caso contrário, você já está puro por essa palavra. Mas quando a gente se reúne, há um lava-pés, onde ele renova o frescor da caminhada. É quando ele torna novo, de novo. E por último o Senhor disse: tome cuidado com a ganância. Tome cuidado com a ganância. Agora é importante, assim como o Senhor diz, cuidado com a justiça própria, porque Ele quer trazer a justiça dEle. E quando Ele diz, tome cuidado com a ganância, a gente às vezes, quando Deus dá uma orientação preventiva, às vezes quando o Senhor nos dá uma exortação preventiva, a gente precisa entender o que Deus queria dizer quando disse. Eu sempre falo, é simples você saber o que Deus diz na Bíblia. Quando eu leio, eu sei o que Deus diz. Quando eu medito, então eu sei o que Ele queria dizer quando disse. A gente erra, não é por não saber o que Deus diz na Bíblia. A gente erra por não saber o que Ele queria dizer quando disse. Quantos estão comigo? Então, quando o Senhor diz, cuidado com a ganância, é só por causa de uma coisa. E alguém pergunta, qual é? Ah, obrigado. É porque Ele vai nos trazer muitos recursos.
Mas aí Deus fala para mim, cuidado com a ganância. Aí quando abre uma possibilidade de recursos, eu não quero, porque o Senhor diz, cuidado com a ganância. Não, meu filho, Ele não te exortou com cuidado para você negar a possibilidade ou a oportunidade, não. Exatamente porque Ele quer te entregar, que Ele toma cuidado, para quando ela chegar, eu não perca ainda o controle e o governo que eu tenho sobre você. Porque o Senhor vai trazer muitos recursos. Por quê? Porque a próxima onda de evangelismo, de obra de Deus, ela vai passar por muitos recursos. Por quê? Porque nós vamos precisar nos associar ao evangelho do governo de Deus, ao evangelho do reino, e não mais ao evangelho da salvação propriamente dito. Por quê? O evangelho da salvação é você saindo do Egito. O evangelho do reino é você entrando em Canaã. E você pode sair do Egito e viver do lado de fora do Egito com mente de escravo. Mas para entrar em Canaã, você precisa ter mente de governo. Por isso. Por quê? Porque se vamos governar com Cristo as nações, então o espírito do governo já está aqui. O que Jesus veio recuperar na queda. Quando Cristo veio, Ele não veio, quando Ele fala, o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido, Ele não veio só salvar o homem, mas Ele veio salvar o governo de Deus sobre o homem, que Ele entregou a Satanás. Por isso que o Senhor veio recuperar é a autoridade que o homem tinha, e não somente o homem, mas a autoridade. Por quê? Pecado ou não pecado, não é necessariamente o que você faz de certo ou de errado. Pecado ou não pecado, é exatamente quem governa quem. É quem está no governo define pecado. Deixa eu lhe perguntar, comer é pecado, irmão? Não é. Vírgula. Por quê? Porque se você governa o seu prato de comida, não é pecado. Mas se Ele te governa, já é pecado. Porque pecado ou não pecado não é necessariamente o que você faz de certo ou de errado, mas quem governa quem. E os recursos virão. Ter dinheiro é pecado? Se você acha, pega o seu e dá para mim. Não, não é pecado. O pecado está onde? Quem governa quem? Quem tem o domínio sobre quem? Então quando alguém pegar o microfone em nome de Deus, disser que para você que Deus quer te dar dinheiro, saiba, há uma mentira aí, há um engano aí, porque Deus não quer me dar dinheiro, Deus quer me confiar o dinheiro. E é diferente, porque Deus não te dá um ministério, Deus te confia um ministério. Deus não te dá um filho, Deus te confia um filho. Deus não te dá uma esposa, Deus te confia uma esposa. E Deus não te dá dom, Deus te confia um dom. Por isso que Ele busca pessoas confiáveis. Isso você só pode confiar se você for fiel. É por isso que Jesus diz para Pedro, vigiai e orai. E o próprio Pedro depois aprendendo disso também, vigiai e orai. Por que vigiai e orai? Porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então não tem o que orar para receber coisas do espírito. Não, o espírito já está pronto. Então por que eu tenho que orar? Orar para vigiar, para não deixar a carne roubar de mim o que o espírito já conquistou. Por isso vigiai e orai. Mas Pedro, quando entende isso, ele vai mais longe. E ele disse, sede sóbrio. Sede sóbrio e vigiai. O diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor. Seja sóbrio e... Por que eu preciso ser sóbrio? Para vigiar. Porque ninguém dá nada para um bêbado cuidar. E a embriaguez nos tira a sobriedade. E a sobriedade nos impede de vigiar, de vigiar. E quando eu perco a vigilância, eu perco o que eu já ganhei. Quantos estão comigo? Então o Senhor quer trazer recursos, e Ele vai trazer recursos, porque nós vamos precisar governar. Há uma palavra sobre essa nação. E qual é a palavra sobre essa nação? Ela será um celeiro de grandes missionários. Agora, por favor, você já viu um grande país missionário pobre? Não
existe a possibilidade. Por quê? Porque tem que ter dinheiro para enviar, tem que ter dinheiro para bancar, tem que ter dinheiro para provisionar. Então quando o Senhor diz cuidado com a ganância, é porque Ele está para trazer muitos recursos. O Senhor está nos dando orientações. O Espírito está nos treinando, nos orientando, nos adestrando, porque Ele está para fazer algo tão especial. E o que seria esse algo? Eu não sei. E por que eu não sei? Por dois motivos. Porque eu não estou ouvindo direito, mas até aqui eu tenho ficado com dois, pelo menos para não me decepcionar, para não achar que eu não estou ouvindo direito. Mas eu tenho entendido uma coisa, que o Senhor está muito mais preocupado em me orientar para preparação do que dizer para que é. Por quê? Porque Ele não precisa mais colocar um atrativo no final da ponta para mim se interessar pelo assunto. Ele busca aqueles que se preparam sem saber o que é. Entenda uma coisa, você já ouviu falar na lei da semeadura? Ok. E a lei da semeadura, importa dizer que a lei da semeadura, ela não propõe, no seu mais íntimo, ela não propõe uma colheita. A ideia inicial, mais profunda da lei da semeadura, não é uma colheita, não. A ideia inicial e mais profunda da semeadura é o Senhor transferir a natureza dele de doador para mim. A oferta, a lei da oferta, propõe que Deus transfira a natureza ofertante dele para mim. Na medida que eu pratico a oferta, na medida que eu pratico generosidade, esse exercício dessa prática vai fazendo com que ele vá transferindo para mim a sua natureza. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor dá. Mas então por que Ele colocou uma colheita na lei da semeadura? Por quê? Porque isso é um atrativo. Por quê? Porque eu começo infanto em Deus. Eu começo como uma criança. Eu começo como um aprendiz. Você pai, você mãe pode dizer para o seu filho, se você tirar nota acima da média, se você ganhar cartão de louvor, se você passar direto no final do ano, o pai e a mãe vai dar uma bicicleta para você. Uau! E você de repente até se esforça para dar essa bicicleta, mas na sua mente a bicicleta não é o que você quer. Na sua mente não é a bicicleta o teu produto final. Na sua mente o que é? É desenvolver no seu filho o caráter de um estudante que amanhã vai ser alguém relevante na vida, porque se dedicou ao estudo, se dedicou a uma disciplina. Você colocou a bicicleta como um atrativo, mas o teu alvo não é dar a bicicleta. O seu alvo é desenvolver o filho na mesma natureza que você deseja ter para ele. Por isso você começa ofertando por causa da colheita, se você é criança. Mas se você cresce, não é mais por causa da colheita que você oferta, é porque a natureza do ofertante já possuiu você, já se instalou em você. Porque o Evangelho não tem a ver com aquilo que fazemos, mas com o que estamos nos tornando. Quantos estão comigo? O Senhor tem nos dado orientações. Ele está adestrando a sua igreja, adestrando o seu povo. Um povo que não é mais cativo de meras reuniões, não, mas um povo que se desenvolve em Deus por meio de uma obediência no Senhor. E uma obediência que começa como obediência também, mas não acaba com obediência, acaba com honra. Porque a honra, ela é o idioma do reino de Deus. Então o Senhor tem nos buscado nos instruir. Ele vai nos trazer recursos, muitos. E Ele tem dito, só que Ele tem dito, cuidado. Tome cuidado com as distrações. Não deixe a sua justiça própria entrar em cena, porque Ele quer trazer a dele. Não permita que
haja impureza no seu coração. Pureza no coração é uma coisa que o Senhor tem nos falado muito, muito, muito. E quando o Senhor falou sobre impureza no coração, por isso que Ele disse: prepare a lenha que eu vou vir com fogo, porque eu quero queimar toda a impureza, e eu quero queimar toda a mistura. E Ele disse: pouca lenha, muita mistura. Muita lenha, santidade. E Ele está dizendo: entrega lenha para mim, para que eu possa queimar o suficiente, para que haja, as impurezas sejam queimadas, sem que você se consuma. E quando eu pensei, o Senhor falou sobre queimar impureza, na minha mente impureza já veio pecados libidinosos, maldade, coisas desse tipo. Só que o Senhor disse: não, isso muitas vezes é só um produto final da impureza que eu quero tirar. Porque impureza para Deus é tudo que dentro de mim, as áreas da minha vida que a luz de Deus não governa. Um registro negativo numa experiência que eu tive em determinado momento da minha vida, aonde de alguma maneira aquela experiência associada a uma voz que me fez ter uma imagem distorcida do padrão de Deus para mim, aquilo cravou no meu interior e se torna um bloqueio para várias outras fluências acontecer na minha vida, que não acontece por causa desse bloqueio. Isso já é uma impureza para Deus, e muitas vezes por causa desse impedimento, muitas coisas não fluem, crises aparecem, eu não consigo vencê-las, e por fim, muitas vezes, vencido pela crise, fragilizado por não ter as devidas respostas internas que eu gostaria de ter, eu acabo indo para um tipo de pecado, desses que a igreja cataloga como alguém que já está com um demônio. Mas isso é um produto final. Para ele, um medo seu é uma impureza, uma insegurança sua é uma impureza, um tipo de vergonha que você tem é uma impureza, um limitador que entrou na sua mente ou no seu coração é uma impureza. Então quando ele diz: eu estou vindo com fogo para queimar a impureza, não é ele dizendo: eu vou te queimar e vou te torrar, não. Ele diz: eu quero te libertar por meio de um processo, ainda que seja pelo fogo. Por quê? Porque ao libertador, ele fala por meio do fogo. Com o libertador, ele fala por meio do fogo. O nosso maior libertador messiânico, profeta libertador messiânico, o Isaías, ele foi o que viu a cruz, ele viu o sacrifício, ele descreveu cada passo do Cordeiro na cruz do Calvário. E ele descreve, a partir do versículo 2, ele vai dizendo: e foi subindo como renovo de uma raiz, como uma raiz de uma terra seca, e pelas suas pisaduras fomos sarados, a maldição, o castigo que me dás a paz, está sobre ele, sabe? Ele levou sobre si as nossas maldições, olhando para ele, nenhuma aparência vimos, e ele vai descrevendo, ele viu o Cordeiro, do versículo 2 em diante, ele descreve o que ele viu. Versículo 1 não. Versículo 1 ele tem uma expressão que é dele. Foi o profeta que escreveu. Não foi o Espírito necessariamente que o impulsionou. Porque no versículo 1, quando ele tem toda a visão, que ele começa a descrever a partir do versículo 2, ele olha e diz assim: quem vai acreditar na nossa pregação? Quem? Por que ele tem essa expressão? Porque Deus diz: Isaías, e eu vou te mostrar o Salvador do mundo. E de repente o Salvador do mundo se aparece para ele na cruz transfigurado. E ele olha: quem vai acreditar nisso? Sabe por quê? Porque estava escrito na lei de Deus, e Isaías ensinava sobre isso: maldito o homem que morre no madeiro, amaldiçoado por Deus aquele que morre no madeiro. E agora, quando ele vê alguém no madeiro, Deus falando: esse é o Salvador do mundo, ele diz: quem vai crer? Quem vai acreditar nisso? E ele tem esse encontro com a glória de Deus, e ele tem um impacto tão grande que ele se vê inadequado, ele se vê impuro, ele se vê totalmente incapacitado. Então um anjo pega uma tenaz, uma brasa viva com fogo, e põe na sua boca. Por quê? Porque o libertador, Deus fala por meio do fogo. Eu preciso ter isso em mente.
Se você tem um chamado de libertador, um chamado de uma libertadora, agora entenda, um libertador e uma libertadora não precisa ser necessariamente alguém conhecido nas plataformas da igreja com o microfone na mão. Às vezes não, na sua casa, você ali, com todas as suas dificuldades, você é um libertador. Com todas as dificuldades, você é uma libertadora, porque Ele não escolhe o maior, Ele escolhe o que atende de si. Envia-me a mim, Senhor. E de repente, e nós sabemos, a Bíblia fala em Hebreus 6 sobre doutrinas de batismos. Nós temos um só batismo, o batismo na água, mas a Bíblia fala sobre doutrina de batismos, porque tem mais de um no processo de Deus, porque no processo de Deus você se desenvolve por meio de batismos, de imersão em Deus. Isso é a maior figura do rio de Ezequiel, mas em especial, pelo menos 3 batismos, fica categoricamente claro nas palavras de João Batista, que diz: eu vos batizei com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com... Uau! Então, se eu quiser ser salvo, eu batizo em água. Mas eu quero ser avivado, então eu batizo no Espírito Santo. Mas se Deus te chamou como uma libertadora e um libertador, o batismo com fogo vai te encontrar. E eu sempre uso dizer, no batismo com o Espírito Santo você diz aleluia, no fogo você diz ai, aleluia. É quando você passa por situações tão difíceis que você não crê que vai sair do outro lado. É quando você não acredita nem que pode, é pescar uma noite toda e não pegar nada. E sabe por que Jesus, ele foi lá, ele tinha vários pescadores e vários barcos, talvez para ele escolher. Obrigado. Mas de repente, ele olha um pescador que estava lavando as redes. Lavando as redes. Depois de pescar uma noite toda e não pegar nada. Uau! Isso é um libertador. Porque como disse o pastor Medina aqui, lavar as redes depois de uma pesca frondosa, irmãos, é prazeroso. Lavar as redes depois de uma pesca abastada é poderoso. Lavar as redes depois de pescar uma noite toda e não pegar nada, não é tão bom. E eu que sou de uma cidade peixeira, Itajaí é o segundo porto pesqueiro do Brasil, eu conheço um pouquinho de pesca. Você não sabe o que é lavar a rede, e tanta sujeira que vem. Por isso que foi dolorido para Pedro, não foi lançar as redes só, é pensar assim, cara, eu vi esse homem curar enfermo, libertar endemoniado aqui, eu vi ele fazer muitas coisas, mas uma coisa que ele não sabe é pesca. Pesca eu sei, eu conheço, eu já pesquei a noite toda, não peguei nada. Não tem um palmo de chão que a minha rede não passou aí. Aliás, agora essa água está limpa, não tem nem peixe nem sujeira, porque está tudo na minha rede. Eu acabei de limpar. Sabe o que significa você jogar a rede de novo? Ele está pensando, porque se a rede ainda estivesse suja, era simples, meu irmão, era muito simples. Mas um prato sujo, quando você não lavou a louça ainda, mais uma pisada no piso, quando você não lavou ainda, vai tudo bem. Mas quando você já lavou tudo, quando você já limpou tudo, meu Deus, está saindo de casa, quando vai entrar no carro, bebê, e volta tudo roupinha limpa, já tinha trocado tudo, meu Deus. Quem sabe o que eu estou falando? Oh, meu Deus. Sabe o que é você voltar a jogar de novo? Na sua mente carnal diz, é só para sujar a rede de novo, é só para sujar a rede de novo. Mas ele pesca uma noite toda, e quando ele continua lavando a rede, sabe o que ele está dizendo? Eu vou voltar a pescar. O que é lavar uma rede? O que é pescar uma noite toda e não pegar nada, e continuar lavando a rede? Sabe o que é? É você amar, não ser amado, e continuar decidindo que vai amar. É você ajudar e não ser ajudado, mas lavar a rede e decidir, eu vou continuar sendo ajudado. É você fazer e não ser reconhecido, mas você lava a rede e diz, eu vou continuar fazendo. Por quê? Porque quem lava a rede depois de pescar uma noite e não pegar nada, já está preparando o ambiente para uma pesca milagrosa.
E isso só o libertador entende. Só o libertador entende. Só uma libertadora entende. Sabe o que é passar nos processos de Deus. Sabe o que é ter o não de Deus. Sabe o que é ter a perda de Deus. Sabe o que é Deus dizer: o diabo me procurou para peneirar você e eu disse sim. Por isso o batismo com fogo vem. Para o libertador e para a libertadora vem. Porque você vai viver coisas que outros não vivem. Você vai experimentar coisas que outros não experimentam. Dois homens, oh meu Deus, isso um dia vai acabar, não é possível. Dois homens que nós conhecemos que aparecem na transfiguração, que é Moisés e Elias, dois libertadores. Um libertador profético. Elias, quando confronta e derruba o reinado de Jezabel e os principados de Baal, ele faz um altar e Deus responde com fogo. Moisés vai numa sarça ardente. Você sabe o que acontece? A sarça está queimando, mas não se consome. E ali no meio do fogo Deus fala com ele. Sabe por quê? No libertador, com o libertador Deus fala por meio do fogo. Ele fala por meio das águas, que é a sua palavra. Ele fala por meio do Espírito, que é quando você se vê avivado. Mas tem uma fala dele, que ela vem por meio do fogo. Os teus processos em Deus que te habilitam são os batismos de continuidade. Sabe? É o batismo. É Deus falando com você na sarça. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Moisés não estranhou chegar no deserto e ver uma sarça pegando fogo. Você já deve ter ouvido sobre isso. Você sabe o que é sarça? É um pé de espinho. Espinho você já sabe, ele é seco. Pega fogo muito rápido. Então no calor do deserto durante o dia, sarças pegavam fogo. No frio do deserto da noite, as sarças apagavam. Ou ela se consumia inteira durante o dia, ou se não, o próprio frio da noite apagava. E Moisés ia no deserto e ele via sarças queimando. Mas ele foi num dia 01 e viu as sarças queimando. Ele volta no outro dia e ele vê as sarças queimando, novas sarças queimando, as outras já consumiram, outras apagaram com o frio da noite. Ele volta de novo, mas de repente ele começa a ficar encasquetado, que parece que tem uma que estava queimando no primeiro dia, está no segundo, está no terceiro, mas não pode, parece que ela queima, mas não consome. Ouça, quem batiza na água e quem batiza no Espírito Santo não tem problema de ter a sarça queimando durante o dia, mas o libertador não. Quando a noite vem, ele não perde o seu fogo. Quando a noite chega, a frieza chega, os combates chegam, ele não perde o seu fogo. Isso é a sarça que fala com os libertadores, aquela que não queima só em momentos gloriosos, aonde Deus está presente, não, aquela que tanto queima quando diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, mas ao mesmo tempo, eu gosto disso. Jesus disse para Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele disse, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso. Pedro, você é o único cara que entendeu isso, Pedro. Uau! Pedro, você é uma pedra de edificação para mim. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei a chave do reino dos céus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus oferece aquela experiência gloriosa, aquele momento, só tinha uma pessoa na terra, depois de João Batista, que tinha o entendimento, o discernimento, a compreensão, que ele estava diante do Cristo, Filho do Deus vivo, e esse homem era Pedro. E quando Jesus
o Pai libera essa revelação para ele. Sabe o que ele diz? Pedro, eu sou a rocha, só que a partir desse momento, você também é uma lasca dessa rocha. Eu reparto com você a mesma natureza que eu tenho. Você não é uma rocha, você é uma pedra, é uma lasca do que eu tenho. E assim como eu sou a pedra angular, mas como uma lasca de quem eu sou, você também passa a ser uma pedra de edificação. O Pai vai construir coisas sobre você. E deixa eu te dizer, Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Uau! Eu pensei que ele ia falar com Pedro sobre o céu, e os outros 11 que não tinham revelação, ele ia falar sobre o inferno. Mas por que fala com Pedro? Ter uma revelação é gloriosa, dar com as portas do inferno nem tanto, mas a revelação é proporcional. Ao mesmo tempo que quando você tem uma revelação, você vai ser empurrado para as portas do inferno. Por quê? Porque só homens e mulheres de revelação podem dar contra as portas do inferno. Quantos estão comigo? E ele disse: Pedro, eu vos dou a chave do reino dos céus. Uau! As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu te dou a chave do reino dos céus. Eu te pergunto, a chave do reino dos céus abre os céus ou abre o inferno? A chave do reino dos céus não abre os céus. A chave do reino dos céus, ela abre o inferno. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu te dou a chave dos reinos. A chave do reino dos céus não é para abrir os céus. A chave do reino dos céus é para abrir as portas do inferno e recolher o que o diabo tomou. Foi isso que Cristo veio fazer. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Por isso que quando você tem um chamado para um libertador, uma libertadora, certamente você vai viver coisas que outro não vive. Você vai experimentar coisas que outros não experimentam. Em todos os sentidos. Você nunca vai conhecer um reino céu, um reino só. Quando você conhecer o reino dos céus, você vai ter que experimentar. Um dia, esse mesmo Moisés, na sarça ardente, Deus aparece para ele. Você imagina que experiência gloriosa, hein? Ele, na sarça ardente, Deus estira a sandália dos seus pés, o lugar que você pisa é santo. E Deus fala com ele ao vivo e a cores, meu irmão. E agora ele diz: vai a Faraó. Ele diz para arrancar o meu povo, liberar o meu povo do Egito, para que me celebre uma festa no deserto. Ter um encontro com Deus na sarça ardente é gloriosa. Ter que bater na porta da casa de Faraó, nem tanto. Mas quando você tem encontros com Deus, vai ter encontros com o Faraó também. É Deus lapidando, é Deus forjando. Então tem uma igreja que está sendo forjada. Tem uma igreja que está sendo fundamentada. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Oh, meu Deus. Meu irmão, deixa eu lhe dizer algo. O Senhor está preparando um nazireado para aquilo que Ele vai fazer. Daniel era um nazireu. Elias era um nazireu. João Batista era um nazireu. O que é o nazireu? Nazireu é alguém que tem códigos com Deus. Não estou falando de uma pessoa espiritualizada não, que essas eu tenho até nojo. Eu estou falando de pessoas que trazem consigo restrições. Que outros podem, mas ela não pode. Que outros fazem, mas elas não fazem. Por quê? Porque ela tem códigos. Todo mundo podia cortar o cabelo. O nazireu não. Todo mundo poderia tocar no morto. O nazireu não. O nazireu é alguém. Só que isso não é uma receita para todos. Não. Para cada nazireu, Deus tem códigos com ele. Às vezes eu me pergunto. Quando eu me converti. Eu achava que eu nunca ia parar de beber. Só que a bebida saiu de mim. Simplesmente ela saiu. No outro dia, eu não precisava beber, como eu podia beber um copo de cerveja, não tinha problema para mim. Coisa que era impossível antes. E outras coisas que Deus arrancou de mim. E é tão interessante. Mas eu sempre gostei muito de futebol. E hoje
Hoje eu gosto muito, 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 muito ainda. Não assisto, a minha Lulu sabe, eu não assisto futebol. Eu não me relaciono com futebol. Não tenho relacionamento íntimo com o universo do futebol. Por quê? Porque não estou liberto o suficiente. Mas eu também descobri uma coisa. Você, esposa, que o marido gosta de futebol, não vai encher a paciência dele com isso que eu vou te falar, não. Porque, como eu estou te falando, nazireado, Deus tem um para cada um. São códigos que você tem com Deus. Mas eu descobri uma coisa. Tem coisas que Deus arranca de você. Mas tem coisas que não. Que Ele deixa para você entregar para Ele. E um nazireu sabe o que é isso. Um nazireu sabe o que é isso. E você sabe que você veio até aqui em algumas coisas e o Senhor já tem te pedido coisas. Já tem dias, já tem semanas e tempos. O Senhor tem te pedido coisas. Até quando você vai resistir? Até quando você vai resistir? Será que vai ser preciso ser jogado no mar? O nazireu, ele tem códigos com Deus. Ele entende as tempestades de Deus. Ele entende. Sabe, irmãos, gente que foi treinada, preparada por Deus. Ele já viveu a tempestade de Jonas. Qual que foi a tempestade de Jonas? Ele desobedeceu a Deus, todos sabem disso, não precisa contar aqui, amém? Deus disse, vai para Nínive, ele resolveu ir para outro caminho. Quando ele está em alto mar, veio uma tempestade sobre o barco. Que tempestade era aquela? A tempestade da desobediência. Só que um dia os discípulos ouvem uma voz de Jesus e diz, entre no barco e passe para outra banda. E o que acontece? Eles entram numa tempestade. Deixa eu te falar uma coisa. Não é só desobediência que vai te levar para uma tempestade. Obediência também te leva para passar por alguma tempestade. Por quê? Porque eu e você precisamos ser experimentados. E já experimentamos a tempestade de não ter obedecido. Mas também já experimentamos a tempestade de ser obedecido. Com uma diferença. Aqui Ele mandou você entrar. Ele diz, cala a tempestade. Aqui você entrou por conta própria, você vai ter que se jogar no rio e dizer, Deus, eis-me aqui, me volta para o propósito, me devolve para o propósito. Até quando você vai resistir ao chamado? O Senhor está dizendo, alguns daqui, chegou o tempo da promoção, mas eu preciso colocar coisas hoje minhas na sua vida, que eu só não coloco porque não cabe, porque você traz na sua bagagem coisas que já venceu o prazo de validade, coisas que eu já disse, Deus, abre espaço para mim entrar. Abre espaço para mim, eu quero entrar. Não adianta substituir coisa ruim por coisa boa. Eu quero que você substitua as coisas ruins por aquilo que eu quero colocar aí dentro. Sabe de uma coisa? Está escrito, e escrito está, que ao sacerdote, cabe a ele separar o precioso do vil. Eu vou repetir isso. Está escrito que ao sacerdote, a ele, a incumbência de separar o precioso do vil. Só que como igreja, Vitor, sabe o que a gente fez? A gente catalogou o que é vil e a gente catalogou o que é precioso. Então, quando a gente se relaciona com isso aqui que a gente catalogou, eu estou com aquilo que é vil, com aquilo que é profano. Mas se eu me relacionar com isso, eu estou me relacionando com aquilo que é santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Vil é tudo que ocupa o lugar do precioso, ainda que tenha sido Deus que tenha te dado. Seu filho é vil ou é precioso? Por favor, irmão, se você não tiver essa resposta, pronto, eu vou ter um infarto. Teu filho é vil ou precioso? Isso parece sempre pergunta de quem está com o microfone, sempre é uma pegadinha, então eu entendo por que você não responde. Meu filho é precioso. Mas se ele veio antes de Cristo, ele já se tornou vil. Fazer a obra é preciosa. Mas se ele vem antes de Cristo, ou do meu tempo, se torna vil. Por quê? Porque vil é tudo que ocupa o lugar do precioso, ainda que tenha sido Deus que tenha te dado. E tem coisas que já venceram o prazo de validade. Algumas pessoas aqui,
Deus vai fazer igual fez com Ló. Se você não vir, o anjo vai agarrar na tua mão e vai te puxar. Vai te puxar. Só que tem carga de intercessão sobre a tua vida e para você não tem mais volta. O Senhor está orientando o seu povo. Um povo que traz consigo um nazireado. Códigos com Deus. Que vão responder para o Senhor. Porque o tempo que vem, a régua que o Senhor vai passar, Ele quer o seu povo acima da régua. Ah, meu Deus. Não importa a altura das águas. Se eu estiver na arca, nunca vou ser afogado. Quantos entendem o que estamos falando? Algumas coisas aqui estão fluindo como que um código. Eu quero acreditar que o Senhor está falando no espírito de alguns aqui de uma forma muito definida. Algumas pessoas aqui já até abandonaram o que eu falei, que eu estava falando, e entraram num lugar com Deus. É você, o Senhor. Ainda bem, quero dizer para você que eu não tenho nada a ver com isso. O que eu estou vivendo, eu estou procurando viver, é a mesma guerra que você, respondendo para Deus, buscando não me distrair, buscando me livrar da justiça própria, buscando não ter ganância, não ter, a ganância, irmão, não está só ligada ao dinheiro, você sabe disso. A ganância, você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó: bem-aventurados pacíficos, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Já parou a pensar sobre isso? Toda guerra, quando dois países entram em guerra, eles nunca guerreiam por dinheiro. Eles não guerreiam por coisas. Toda guerra envolve a disputa por um território. Todo país que entra em guerra, eles estão guerreando por um território, pelo um espaço de chão, ou um território de terra mesmo, ou um território marítimo, espaço marítimo, ou espaço aéreo. É delinear que isso aqui é meu. Todas as guerras são... Você acha, irmãos, que o mundo todo está querendo salvar a Amazônia, porque eles querem as árvores da Amazônia? Bom, se você quer árvore, planta lá onde você está. Nasce árvore em todo lugar. Não, eles querem o solo da Amazônia. Eles querem o nosso chão. Porque toda guerra é uma guerra por territórios. O que você acha que é as regiões celestiais? Eu não tenho que lutar, eu estou abençoado com todas as bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Mas eu também não tenho que lutar contra carne e sangue. Eu luto contra principados e potestades. Aonde? Nas regiões celestiais. É um lugar que eu estou abençoado, mas eu tenho que guerrear. Canaã é um lugar que o povo de Deus chega e eles têm que guerrear. Deus deu um território para Adão e Eva, e quando eles pecam, eles perdem esse território. Por quê? Porque Deus trabalha com territórios. Canaã era um lugar para ser possuído. Só que deixa eu te falar uma coisa. O Senhor tem dito, cuidado com a ganância. A gente sempre está guerreando por um território. Sabe quando eu e a Lulu discutimos? Quando a gente briga por um território. Se eu ganhar a discussão, eu fico com aquele espaço que nós estávamos disputando. Não é assim? Quando vocês dois brigam, vocês brigam por uma tomada de território. Se você ganhar a briga, aquele território que você está defendendo fica para você. E ele vai chupar o dedo. Se ele ganhar a discussão, o território que você estava disputando, fica para ele. A gente está toda hora brigando. E a ganância nos faz brigar por territórios. A ganância. Enquanto o Senhor quer dar os territórios das regiões celestiais, nós estamos guerreando por territórios que nós não devíamos brigar. E no final de tudo, sabe quem é que vai ficar com o território? Os mansos. Aquele que não brigou, para esse ele vai dar. Porque os mansos herdarão a terra. Quantos estão comigo? O Senhor está treinando e preparando um povo em quebrantamento, em sujeição ao Espírito. Um povo que está sendo treinado e adestrado, que está sendo tentado na justiça própria, que está sendo tentado na impureza,
que está sendo lapidados por Deus, mas lapidados, e sobretudo por meio do fogo, vencendo guerras, vencendo combates, que não diz respeito necessariamente ao lado de fora, mas sobretudo aqui dentro. Por quê? Tudo que eu não governo aqui dentro, eu perco do lado de fora. Quantos estão comigo? A Bíblia diz, Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio cuja correnteza alegra a cidade de Deus. Vitor, eu quero a correnteza, porque a Bíblia diz que Deus está no meio dela e não será abalada. Você pode estar no rio de Deus, mas não pode ser que você não esteja na correnteza. A vida está na correnteza. Na correnteza você pega uma mãozada de água, toma. Quando você vai pegar de novo, já não é a mesma água, já é água nova. Na correnteza não tem sujeira. Na correnteza a água é fresca. Na correnteza não é você que rema, é ela que te leva. Por isso que eu te falo, te conecta com quem está on. Te conecta com quem está on. Deixa eu te falar uma coisa, Vitor. O nazireu não pode tocar em defunta, a não ser se for para ressuscitar. Então não anda com quem está morto. Se separa do incrédulo, a não ser que você está ali para transformação. Te separa desse lugar. O nazireu, ele não pode tocar no morto. Ele tem códigos com Deus. Libertador, de libertadora, passa por situações aqui dentro que ele mesmo, muitas vezes, meu Deus, quantas vezes eu pedi para Deus um atestado. Deus, eu só preciso de um atestado de sanidade, mais nada. Por isso que é tão bom quando você encontra outro nazireu, pelo menos para você descobrir que você não está louco sozinho. Quanto é bom. O quanto é bom. O quanto é bom. Porque está navegar nas coisas do Espírito. Obrigado, amor. Não é tão simples, mas é glorioso. Sabe como que você sabe se você já está vivendo o dia do Senhor? Vitor, sabe como? Pergunta para mim. Quando a tua vida, ela está sendo nutrida pelo terrível e pelo glorioso. Porque o dia do Senhor, ele será terrível e ele será glorioso. E parece uma coisa tão louca, porque quanto mais glorioso, mais terrível. E quanto mais terrível, mais glorioso. Para a sua alma, terrível. Para as suas limitações, terrível. Para as suas cobiças humanas, intenções humanas, para as suas seguranças humanas, terrível. Mas por um Espírito glorioso. Por isso o Senhor está preparando um povo. Ele está treinando homens, Ele está treinando mulheres. É um remanescente, a igreja dos primogênitos, aquela tribo que Ele arranca do meio do povo, aquela que vai mais longe, aquela que, meu Deus. Você sabe, numa comunidade de uma aldeia, sabe o que acontece? Numa comunidade de uma aldeia, passou um coelho no meio da aldeia. O cachorro, ele já viu o coelho, saiu, começou a latir, saiu correndo. O outro cachorro do vizinho saiu correndo. O outro, e foi aquela cachorrada tudo atrás do coelho, mato adentro. Veio todo mundo para o portão, veio aquele alvoroço. Aquela cachorrada foi entrando no mato adentro. Sumiu o barulho de latido, sumiu o barulho de tudo. Mato adentro. Depois do tempo, volta um cachorro, volta outro cachorro, volta outro cachorro, volta outro cachorro. Os cachorros foram voltando tudo depois de horas. Só teve um cachorro que não voltou. Me pergunta qual foi? O que viu o coelho. Os outros foram só no latido. Meu Deus. Sabe por que você não volta? Porque você viu o coelho. As coisas não aconteceram do seu jeito, mas você não recua porque você viu o coelho. Você acreditou e foi traído, e foi enganado, e você perdeu, e as coisas não deram certo. E por que você não volta? Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Não posso, porque eu vi o coelho.
não tenho mais. Você não serve mais para nada. Está sofrendo porque está vivendo aí meia boca, no raso. Sabe que o Deus já tem falado com você. Sabe quando, oh meu Deus, quando Elias passa com a capa sobre Eliseu e diz: olha, você já sabe o que eu te fiz. Você já sabe o que eu te fiz. Você já sabe o que o Senhor te fez. Não deixa nada te parar. Não venha contar a sua triste história. Porque se você contar a tua história triste para mim, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser tentado a contar a minha e vou aumentar um pouquinho para não perder para você. Não. A cruz foi no lugar mais profundo, por isso que foi maldito por Deus. Ele foi no lugar mais profundo para que ninguém pudesse ficar de fora. Por isso, Deus. Você sabe que tem algumas coisas que não cabem mais na sua vida, e não necessariamente é pecado, simplesmente não cabe mais, por causa daquilo que Ele tem para você. E é com você que eu quero falar. Eu acho que é com você que nós estamos falando todo o tempo. E é com você que nós vamos orar. Amanhã de manhã tem mais? Amanhã nós vamos. Mas hoje eu não quero ir mais muito longe, não. Eu só sei que tem algumas pessoas aqui que entenderam no Espírito coisas que eu falei e coisas que até mesmo eu não falei, mas o próprio Espírito está ministrando. Eu quero orar com você. Se vocês puderem ficar de pé um pouquinho. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você está aí? Eu quero orar com você. Você está aí? Eu quero orar. Será que eu tenho que convidar você para sair do seu lugar? Você está aí. Você está aí. Ele está recrutando o seu povo. É você e Ele. Eu só estou provocando um deslocamento da sua cadeira. Essa oração não sou eu que vou fazer. Essa oração é você e Ele. Essa oração é você e Ele. Por favor, os irmãos que cuidam aqui, não deixa o corredor ficar preso, não. Nem que você sobe aqui. Nós vamos orar. É uma noite de dizer: Senhor, eis-me aqui. Pai, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Em meia dor, nem compreendendo tudo, mas eu não tenho como voltar. Para onde irei, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Ah, meu Deus, eu estou na Tua mão. Eu estou na Tua mão. Eu estou na Sua mão. O oleiro está mexendo com você. Ele está mexendo aí dentro. Vamos ministrar, Senhor. É você e Ele. É você e Ele. Olha aqui para mim, você sabe que Jesus entrou no barco de Pedro só por causa de uma coisa. Jesus só entrou no barco de Pedro para poder entrar no Pedro do barco. É por isso que Ele entrou no teu barco. Mas não é o teu barco que Ele quer. Não é o teu barco que Ele quer. Ele quer você. Ele quer você. Você que está aqui na frente, por favor, olhe para mim. Eu quero encerrar e eu quero entregar o microfone. Pedro estava numa estrutura do barco e Jesus chamou ele e disse: anda, Pedro, pode andar sobre as águas, venha ao meu encontro. E Pedro foi, meu irmão, e ele andou sobre as águas. Eu fico imaginando Pedro dando aquela olhadinha para trás, olhar aqueles 11 em cima do barco e dizendo: gente, desculpa aí, mas eu e o mestre
no mesmo nível. Vocês, vai chegar o tempo de vocês. Pedro conseguiu sair daquela estrutura que andava sobre as águas, mas dependia da estrutura. Muitos de nós andamos na religião, no sistema, e o Senhor nos libertou. E a gente aprendeu a andar sobre as águas, sobre a palavra, num espírito de liberdade. Mas de repente Pedro começa a afundar. E Pedro diz: socorro, Senhor. E a Bíblia diz que prontamente, eu pergunto: Senhor, Pedro andou sobre as águas de uma maneira tão linda. Sabe de uma coisa? Tem algumas pessoas aqui que já andaram com Deus sobre águas, que já viveram coisas em Deus, mas em algum momento não puderam se sustentar nesse lugar. E por que cai? Deixa eu te falar uma coisa. Eu consultei o Senhor sobre isso no meu espírito. Claro, Deus tem muitas aplicações dentro de uma verdade para trazer ensino, mas o Senhor colocou no meu coração e disse: meu filho, você, quando aprende a andar comigo sobre as águas, às vezes desaprende a pedir socorro. Por isso eu deixei Pedro afundar. Aprenda a andar sobre as águas, mas nunca desaprenda a pedir socorro. Sabe, irmãos, às vezes a gente desaprende a pedir socorro. A gente vai perdendo aquela humildade, aquele desespero que a gente tinha, mas Ele está devolvendo. Eu quero andar sobre as águas também, meu irmão, mas não desaprenda a pedir socorro. Socorro, Senhor, prontamente. Prontamente. E agora Jesus para o vento. Por que Jesus parou o vento? Porque parou aquele dia, o treinamento de Pedro acabou. Começa no outro dia. O personal disse: deu, o horário teu deu. Acabou o vento, porque o vento veio treinar. Tem vento que vem treinar a mim e a você. Tem tempo que Deus me ensina a andar sobre as águas, mas tem um tempo também que Ele vai me ensinar a pedir socorro. Socorro por afundar nas mesmas águas, os mesmos lugares que me trouxe glória. Muitas vezes eu vou ter que cair para aprender a pedir socorro. Nunca se separe do treinamento de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida de cada um, nessa noite profética, nessa noite de liberações no Espírito. Eu quero declarar esses territórios ocupados pelos próprios Senhor na vida deles. Uma medida de confiança, uma medida de segurança, uma medida de consagração, a recuperação de coisas que foram embora, a restituição no seu interior, de posturas, firmezas e atitudes, para combater o bom combate da fé. Tem pessoas que lutam contra ciclos viciosos, aquele ciclo de iniciar, posicionamento, relaxamento, queda, remorso, aí um genuíno arrependimento e um novo reposicionamento. Hoje o Espírito de Deus está quebrando ciclos viciosos aqui. Seja livre hoje, em nome de Jesus. Entraves malignos e emocionais que te levavam para esses ciclos estão sendo quebrados hoje. Senhor, me mostra homens aqui que precisam crescer, não só na sua hombridade, mas deixar de ser meninos espirituais, tecnon, para ser ruios, como Davi falou sexta-feira. Porque o teu posicionamento na paternidade de Deus e o teu desenvolvimento como homem espiritual te levará também a um posicionamento na sua hombridade. Todo espírito de orfandade que causa imaturidade e instabilidade emocional vá saindo agora da vida dos homens que estão neste lugar.
Xerecablais turucandarabalais. Rio condarabara xerecandalas. O Senhor está destravando uma geração de homens crescidos em Deus para crescerem na sua hombridade. Todo espírito de infantilidade, nós damos uma ordem agora que vá saindo da vida de homens aqui. Ser livre agora. E o Senhor te chama a crescer nesse momento. Sexta-feira o Davi ministrou sobre aqueles que devem permanecer e continuar o que uma geração passada plantou e que nós trafegamos sobre aquilo que foi plantado. Sábado de manhã nós entendemos como ser restauradores no Senhor, para que sejamos construtores de caminhos, que possamos preparar ambientes, para que a próxima geração possa manter construído sobre os alicerces antigos. Sábado à noite a Laine falou a respeito de tudo aquilo que pode ser abalado, que Deus está à procura de homens e mulheres inegociáveis. Hoje de manhã foi falado a respeito de tudo aquilo que Deus usa para gerar crise em nós, para nos levar a um lugar de crescimento. Então o pastor Juscelio veio hoje e completou esse entendimento das crises necessárias, dos abalos necessários, daquilo que tem que ser mexido necessariamente. Tudo isso para te levar para um lugar. Um lugar. Moisés ficou 40 dias em cima do monte jejuando, para lá no finzinho Deus falar assim: vem aqui, Moisés. Êxodo 33, tem um lugar aqui perto de mim, onde você estará sobre uma rocha, e a rocha é Cristo. Mas quando eu passar, Moisés, eu vou abrir uma fenda na rocha e eu vou te colocar dentro dela e te cobrirei com a minha mão. O lugar que Deus quer que você esteja é dentro do Cristo e o Cristo dentro de você, de forma tão intensa e tão profunda, que você conheça tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, realizar, manifestar em você, porque o através de você é apenas consequência do em você.